Presidente, que é preciso. Mas pronto. Muito bem. São questões da geografia. Senhores deputados, estão reunidas as condições para nós começarmos a nossa ordem do dia, que na primeira parte tem a audição do anterior Coordenador Nacional do Plano de Ação de Envelhecimento Ativo e Saudável, o Dr. Nuno Marques, a quem agradeço estar connosco na 10ª Comissão Permanente da Assembleia da República, e que vem a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para prestar esclarecimentos sobre a execução do Plano de Ação para o Envelhecimento Ativo e Saudável 2023-2026. Apenas relembro, em particular para o nosso convidado, a grelha de tempos. Teremos uma intervenção inicial do partido requerente de 5 minutos. O Dr. Nuno Marques terá 10 minutos para uma exposição inicial que, no fundo, responde à natureza do requerimento e à exposição do requerimento. Cada grupo parlamentar terá 5 minutos e de intervenções consecutivas, e o Dr. Nuno Marques, no fim, responderá ao conjunto de questões, também com o tempo limite equivalente ao número de intervenções que viermos a ter dos grupos parlamentares. Sem mais delongas, eu passaria a palavra à senhora deputada Patrícia Faro, do Grupo Parlamentar do PS, para até 5 minutos fazer a apresentação do requerimento. Tem a palavra, senhora deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Um cumprimento especial ao Dr. Nuno Marques e agradecemos toda a disponibilidade para aqui estar e poder, de facto, prestar os esclarecimentos que se impõem também nesta matéria. E, portanto, o Partido Socialista solicitou a vinda do Dr. Nuno Marques, enquanto antigo coordenador do Plano de Ação Plano Nacional de Ação para o Envelhecimento Ativo e Saudável, para que possa prestar esclarecimentos e fazer-nos também o ponto da situação deste plano. Este é um tema que reveste especial importância face aos desafios atuais. Embora a população portuguesa viva mais tempo, nós sabemos que persistem problemas de qualidade de vida após os 65 anos. E, de facto, a forma como todo este processo foi gerido e a forma como estava a ser implementado este plano faz-nos colocar algumas questões e, portanto, a ausência também de informação por parte do atual Governo também nos preocupa. Preocupa-nos porque foi gerida com alguma ambiguidade, com contradição e, sobretudo, porque subsiste a falta de informação, não obstante termos questionado por diversas vezes as áreas governativas competentes. O plano foi desenvolvido e implementado com este propósito, portanto, melhorar a qualidade de vida, priorizando também a autonomia e a longevidade, e é um plano completo e que comporta várias componentes, aliás, até inovadoras, digo eu, mas obviamente que depois o setor fará essa exposição da melhor forma. Portanto, ele comporta a componente da saúde, a participação social, no âmbito dos direitos e benefícios sociais e em todos. Integra medidas e domínios, nomeadamente a constituição de um centro de competências para o envelhecimento ativo, que, aliás, foi reconhecido a nível nacional, mas também internacional, pela União Europeia, como uma forma modelo, pela forma como é coordenada e foi centralizada toda a atividade nesta área. E, de facto, a partir do dia 18 de outubro, fomos surpreendidos com declarações pela comunicação social, declarações que o Dr. Nuno Marques prestou à comunicação social, referindo que este plano que foi recentemente criado, portanto, e estava a ser implementado há cerca só de 9 meses, pela mão do Partido Socialista, por indicação da Sra. Ministra do Trabalho, Segurança Social, de Solidariedade e Segurança Social, foi interrompido. E, de facto, consideramos que qualquer sinal de interrupção
é altamente lesivo para os beneficiários, sem prejuízo de melhorias e ou alterações que este ou outro governo pretendam implementar. Por si só, neste momento, pretendemos efetivamente perceber o ponto da situação, que atividades foram suspensas, se foi efetivamente suspenso, para podermos, obviamente, também depois agir em conformidade. E, para já, é tudo. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Depois da apresentação do requerimento, então, até 10 minutos, tem a palavra o Sr. Deputado, não, o Dr. Nuno Marques, para fazer a sua intervenção inicial. Muito obrigado. Ok. Bom dia a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente, portanto, Sra. Deputada, Srs. Deputados. Desde logo, por porem este tema em cima da mesa e por estarem a dar, portanto, importância a este tema que, em termos do país, merece. Nós somos o segundo país europeu mais envelhecido e só não somos o primeiro porque nós tivemos um aumento de, portanto, população, portanto, muito jovem nos últimos anos, o que fez com que a Itália se mantivesse a ser o país mais envelhecido. Relativamente a isto, eu posso-vos dizer que para mim foi uma honra estar estes 2 anos a servir o país e acho que foi isso que durante estes 2 anos tentei fazer, portanto assumindo a coordenação do plano, e posso-vos dizer que eu ainda há pouco tempo vi isso, portanto andei muito no terreno, e andar no terreno é onde se vê os impactos do envelhecimento nas pessoas. Eu fiz cerca de, portanto, 10.000, portanto, quilómetros em cada mês. Portanto, porquê? Nós não conseguimos identificar as situações das pessoas, percebê-las sem ir lá e sem conseguirmos perceber o que estamos a fazer. Não estamos a implementar políticas nacionais bem se elas não chegam às pessoas efetivamente. O que é que eu vos posso dizer sobre isto? O plano, desde logo, foi um plano desenvolvido tecnicamente, com muito apoio da, portanto, academia, nomeadamente de uma rede que é, ainda temos hoje em dia, a rede dos Centros de Referência do Envelhecimento, que ao anterior governo deram portanto, conjunto de medidas e atividades e que foram depois compiladas no plano que foi apresentado e aprovado e negociado Ministério a Ministério com o anterior governo durante o ano 2023. Este plano caracteriza-se desde logo por ser um plano ao longo do ciclo de vida, exatamente o que é defendido em termos das Nações Unidas hoje em dia. Ou seja, começa na escola primária e acaba no fim da vida, passando por todo o ciclo de vida. Não conseguimos melhorar a qualidade de vida das pessoas nos anos mais tarde se nós não atuarmos no ciclo de vida. Portanto, atuarmos apenas nos mais idosos é estarmos a pôr um penso rápido em cima de um problema. Não vale a pena nós acharmos que isso vai só por si ser suficiente para nós conseguirmos fazer isso. É um plano amplo, é um plano abrangente, mas acima de tudo também garantir desde logo que era um plano que tinha, portanto, atividades concretas e que sejam execuíveis no tempo em que o plano estava a ser posto em prática. E eu já vos digo porque que eu digo portanto, estava a ser posto em prática. Desde logo, as atividades foram, portanto, definidas, possuíam todas elas e possuem cronogramas. Eu digo-vos que vou aqui deixar portanto, primeiro relatório de portanto, execução, onde está para todas as atividades, o que é que elas são, como é que são implementadas, quais são as entidades envolvidas, qual é que deve ser a entidade pública que a gere, qual é o cronograma de execução, quais são os indicadores a serem avaliados daqui a 3 anos e o que é expectável de cada medida e o ponto de situação que estava quando me foi pedido numa reunião em 12 de setembro de 2024 que o elaborasse. Desde logo dizer que este plano é um plano que, portanto, envolveu trabalhar com 10 ministérios em conjunto, porque não há outra forma de nós atuarmos no envelhecimento da população. Atua desde, tal como já foi dito, a promoção da saúde e a prevenção da doença, os cuidados de longa duração, as condições dos cuidadores, que é algo que é fundamental. Todos nós sabemos que temos um problema aí, nós, e em termos europeus, todos têm,
Temos aqui também outra questão, que é a questão da autonomia, da vida, portanto, independente, do desenvolvimento e aprendizagem ao longo da vida, aquela questão de termos as pessoas a aprender nos anos iniciais e depois já não ser necessário a partir daí. Esqueçam, não é possível fazer isso hoje em dia, nem vai ser possível daqui a 10 anos fazermos isso dessa forma. Termos uma vida laboral saudável, isto é completamente inovador no nosso plano, porque nós passamos metade da vida no trabalho. Se não temos boas condições, vamos ter impactos mais tarde, não há dúvidas nenhumas quanto a isto. A passagem à reforma, rendimentos, portanto, a economia do envelhecimento, que é uma grande oportunidade, e a participação na sociedade. Tudo isto para ter um único fito, porque quando temos muitos não cumprimos nenhum. E, portanto, tendo um único fito que é, portanto, a melhoria da qualidade de vida das pessoas acima dos 65 anos. E considerando-se realista, até 2030, se nós conseguirmos aumentar 2 anos, estamos a fazer um bom trabalho. Tendo em conta que nós estamos entre 8 a 10 anos dos países nórdicos e que as pessoas vivem mais de 20 anos em Portugal sem uma qualidade de vida adequada após essa faixa, portanto, etária. Mais as mulheres do que os homens. Respondendo à questão da execução, 94 atividades das 135, portanto, 70% foram postas em prática nos 8 meses iniciais. Está aqui tudo. Diz aqui quais. E diz para todas as outras porque é que elas não estão. E também vos digo que estas 94 mantiveram-se até ao fim do ano. Porquê? Na, portanto, reunião que eu tive, foi-me dito para, e eu fiz isso, não dizê-lo publicamente, mas não fazer novas normas, não, portanto, iniciar novas atividades a partir daquela data. E, portanto, mantive-me, portanto, cumprindo portanto, a ordem que me foi dada apenas naquelas que estavam a ser postas em curso. Em termos internacionais, Portugal foi o primeiro país europeu a ter um plano. E, em termos de, portanto, estratégias que muita gente fala, nós temos uma. E nós assinamos-la, em 2021, que se chama Livro Verde do Envelhecimento, que é um compromisso de todos os países europeus. Para que termos outra? Não era apenas estarmos a perder tempo em vez de termos atividades concretas para serem aplicadas e para que elas cheguem às pessoas. Nós já estamos envelhecidos. Não podemos estar à espera e a definir agora para apenas aplicarmos daqui a 4 ou 5 anos. E isto levou-nos, em termos das Nações Unidas, em que na última reunião de novembro de 2024, eu acabei por ser eleito por todos os outros vice-presidente do grupo das Nações Unidas para o envelhecimento. É uma, portanto, eleição entre os pares, não é um cargo apenas ocupado pelo país em si, e trata-se disso. Estávamos a liderar a Task Force do envelhecimento e estávamos dos dois lados, que é algo histórico. Ou seja, o INE estava a liderar pelos estatistas e está em termos das Nações Unidas e eu estava do ponto de vista político. Porque em 2027 vamos ter um novo plano mundial e o que é que vai acontecer? Temos que ter indicadores. Em que país é que isto ia ser testado? Portugal. Obviamente, porque é quem estava portanto, à frente disso. Desconheço o que é que vai acontecer a esta Task Force, porque ela foi criada exatamente porque eu sempre falei, portanto, indicadores. Nós não podemos estar a, portanto, implementar políticas e não avaliarmos o impacto delas. Nós somos um país rico e, portanto, temos que ter indicadores de, portanto, execução e de impacto. É uma das coisas fundamentais. Relativamente ao Centro de Competências de Envelhecimento Ativo, do qual eu, por falta de tempo, falarei melhor mais tarde, mas vou-vos já dizer isto. Este centro foi, e em novembro do ano passado, uma das 10 instituições mundiais convidadas para estar no grupo de trabalho do envelhecimento. Este centro ficou em 8º lugar, ou seja, ficou entre os 8 melhores, não sabemos a posição, numa questão que é tão chave, que é a melhoria das condições dos cuidadores em termos europeus. E teve este reconhecimento em termos europeus. E como todos sabem, foi
extinto, e não vale a pena usarmos aqui semânticas, ele foi extinto em, portanto, 31 de dezembro de 2024. Porquê é que eu chamo extinto? É claro, a portaria que sai é de fusão com outro centro, que é o Centro da Economia e da, portanto, Inovação Social. No entanto, se lerem depois o que é que vai fazer o novo centro, que é o Centro de Competências da Economia Social, só vai fazer o que já fazia o Centro da Economia e, portanto, Inovação Social. Nem uma única palavra sobre a questão do envelhecimento. Toda a equipa do envelhecimento cai, tudo o que está a ser feito no país do envelhecimento cai. Isto é uma extinção de um centro que foi criado para dar apoio às questões do envelhecimento no país e que o fez logo de uma forma inovadora e descentralizada e que tinha um polo em funcionamento em cada distrito. Eu, portanto, por falta de tempo, acabo agora aqui, mais tarde vou ter tempo de vos dar mais dados sobre isto e de vos dar dados concretos de medidas que fazem falta às pessoas e que, no meu entender, estão postas em causa. Muito obrigado, Soutor. Então, terá naturalmente tempo depois, no fim da ronda dos grupos parlamentares, para fazer uma nova intervenção de respostas. Passamos então à intervenção dos grupos parlamentares. Tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Ofélia Ramos. Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Começo naturalmente por cumprimentar o Dr. Nuno Marques, meu conterrâneo, e agradeço a sua presença nesta audição. Agradeço também o contributo que deu para a implementação do Plano de Ação para o Envelhecimento Ativo e Saudável 2023-2026 e começo esta minha intervenção destacando que o atual Governo tem demonstrado um compromisso firme com os idosos no sentido de garantir um envelhecimento digno, ativo e saudável. E este compromisso está, aliás, bem patente nas várias medidas que este Governo tem vindo a adotar ao longo destes últimos 10 meses de governação. Refiro-me ao aumento do complemento solidário para idosos, bem como à alteração das regras de acesso, refiro-me à gratuitidade dos medicamentos, ao suplemento das pensões que foi pago no passado mês de outubro, ao Estatuto da Pessoa Idosa, que foi recentemente apresentado nesta Assembleia e discutido, e aliás foi aprovado na generalidade, e refiro-me também àquilo que foi o pacote de medidas aprovado em Conselho de Ministros no passado dia 2 de outubro. Pacote este dirigido à população sénior e que visa assegurar um envelhecimento digno, ativo e seguro. Estas medidas que acabei de elencar e mencionar são a demonstração clara do firme compromisso do Governo com o bem-estar e a qualidade de vida dos nossos idosos e é precisamente neste contexto que o Governo decidiu integrar o Plano de Ação para o Envelhecimento Ativo e Saudável numa estratégia nacional para a longevidade, no intuito de promover uma abordagem mais holística, ou seja, pretende-se olhar para a pessoa no seu todo e garantir respostas adequadas para um envelhecimento digno e com saúde. Simultaneamente, e de acordo com aquilo que foi a informação prestada pelo Governo, o Plano de Ação continua em execução e está a ser reavaliado para ser ampliado e tornado mais abrangente. Sucede que, nos últimos dias, temos vindo a assistir a uma tentativa de distorção desta informação com insinuações de que o plano foi extinto e que medidas financiadas pelo PRR e também pelo PT 2030 podiam estar comprometidas. Na verdade, uma parte significativa desta desinformação tem sido veiculada pelo Dr. Nuno Marques, que cessou recentemente funções como coordenador nacional deste plano de ação. Ainda ontem estava a ouvi-lo na rádio, num programa de rádio, e o doutor afirmava que o plano de ação se encontrava suspenso, e agora assim também o disse, na medida em que estava a ser reavaliado pelo Governo no intuito de ser criada uma nova estratégia. Afirmava também nesse programa, e também noutras entrevistas que deu à comunicação social, que com o plano suspenso, todas as atividades que se encontravam em curso estavam em risco, na medida em que apenas ficavam salvaguardadas aquelas medidas com contratos celebrados ao abrigo do PRR e que todas as outras atividades com financiamento do PT 2030 estavam em risco, pois deviam ter sido implementadas em 2024 e não foram. Importa, por isso, esclarecer esta informação,
para não restar qualquer dúvida sobre o assunto e, por isso, vejamos. O plano foi publicado no dia 12 de janeiro de 2024 e esteve sob a sua coordenação durante todo o ano de 2024. Pergunto-lhe, Dr. Nuno Marques, se durante os 11 meses da sua coordenação foi impedido de alguma forma de executar o plano de ação. Pergunto também se durante o seu mandato ficaram comprometidos projetos financiados pelo PRR ou pelo PT 2030 e se houve quaisquer atividades suspensas durante o seu mandato. E se sim, por que razão não denunciou esta situação? E pergunto isto por uma simples razão. Porque no primeiro relatório de execução que está disponível e que o doutor trouxe, e bem, uma cópia, que foi apresentado pelo doutor no dia, portanto, no mês de outubro de 2024, não há qualquer referência, eu tive a oportunidade de ler o relatório e não vejo qualquer referência a essas alegadas suspensões e designadamente nas considerações finais que faz no documento, precisamente da página 366, esta informação não faz qualquer referência a qualquer constrangimento na execução do plano. Aliás, diz antes até que está disponível para continuar esta sua missão e abraçar este projeto. E digo isto porque esta informação é importante, pois se durante o seu mandato essa questão não se colocou, também agora não se colocará, pois ainda estamos no início do ano, o que permitirá, com certeza, em tempo, dar execução ao plano de ação, não se vislumbrando de momento qualquer razão de preocupação ou alarme, porque, ao que parece, tudo não passa de um mero prognóstico daquilo que será a execução do plano. E por isso termino, Sr. Presidente, agradecendo mais uma vez a sua presença nesta audição, bem como os contributos que, com certeza, nos deixará, que serão, de certo, fundamentais para o esclarecimento de toda esta matéria. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem, então, a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Faro. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento uma vez mais o Dr. Nuno Marques e agradeço, obviamente, a sua disponibilidade e a clareza da exposição. De facto, eu, por momentos, e antes de iniciar as questões que se impõem, fiquei um bocadinho baralhada com a intervenção da Sra. Deputada Ofélia, porque aquilo que se trata é precisamente, até ao momento que foi entregue o relatório solicitado pela tutela, que foi, nada tinha sido comunicado até então. Portanto, o processo e o plano seguia normalmente. É só um introito. Relativamente a todos os pressupostos e o facto de termos solicitado a vinda do Dr. Nuno aqui, porque importava esclarecer várias temáticas, eu passo diretamente a pedir esses esclarecimentos. O ponto 1. Perceber concretamente quando e como esta informação lhe foi comunicada, ou seja, quando é que comunicaram ao atual diretor, na altura coordenador do plano, já o referiu, mas de qualquer forma convém fazer aqui também uma questão cronológica, porque tudo isto são datas muito próximas e pode causar alguma confusão. E se existiram contactos anteriores, articulação ou pedidos de informação por parte da tutela, em relação ao Dr. Nuno Marques, à altura que era o coordenador. Ponto 2. Saber se o plano efetivamente foi suspenso. Aquilo que nos diz é que sim, mas saber se ele foi suspenso, se as medidas deixaram de ser executadas, se existem neste momento atividades suspensas. Bem, sabemos que a implementação deste instrumento era recente, tinha 9 meses, já o referimos no início, mas já contava com várias ações. Aliás, o Dr. Nuno acabou de referir, pelo menos existiam já das 135 atividades, 94 estariam já ongoing, portanto 60% do plano estava a ser executado. E, portanto, todas estas ações, segundo percebi e consta desse relatório, estavam a ser executadas, bem executadas e com um impacto positivo. E
permita-nos que façamos esta questão também particular, porque continuamos sem perceber quais as ações efetivamente que foram suspensas. Ou seja, quais aquelas em que implicam, se existirem nessas ações que foram suspensas, as que implicam projetos de financiamento no âmbito do PRR e do PT 2030, é igualmente prejudicial, porque foram ações que foram suspensas, mas estas agravadas porque, de facto, têm esta cláusula ao nível de financiamento. Quantos destes projetos de financiamento foram lançados entre abril e dezembro de 2024 no âmbito do envelhecimento ativo? Ponto 3. O Centro de Competências de Envelhecimento Ativo e Saudável, o Dr. Nuno Marques já fez questão de referir na sua intervenção inicial, efetivamente tinha aqui, foi suspenso, ele foi extinto, porque nós todas e todos tomamos conhecimento dessa fusão, não é? Em que existiu, de facto, essa fusão, não havendo aquilo que conhecemos é que existiu a fusão, que não existia a extinção, mas aquilo que pretendemos saber é precisamente se ele foi extinto. E neste caso, como afirma que não houve qualquer ligação de um centro para o outro, qual é a situação atual dos trabalhadores desse centro, não é? Se tinham o know-how que poderia ser aproveitado, existindo uma fusão, supostamente foram reenquadrados ou reintegrados. E, por último, quando e como é que lhe foi comunicada, Dr. Nuno Marques, que deixaria de ser o coordenador do plano? Porque, segundo percebi, quando a entrega do relatório, o pedido do relatório não coincidiu com esse momento em que lhe foi comunicado que deixaria de ser coordenador. Portanto, e porquê, uma vez, se este plano, se aquilo que o Governo e as áreas da tutela nos dizem que pretendem ter uma nova estratégia, aliás, no despacho de exoneração, aquilo que refere é que não o plano será para continuar, mas que exoneram o coordenador por não ter um perfil para a nova orientação, que ninguém sabe muito bem o que é, apesar de ser numa perspectiva holística, de longevidade, o plano reflete tudo isso de acordo com aquilo que já conhecíamos e com a explicação do Dr. Nuno Marques. E, portanto, se é preciso exonerar um coordenador por não ter perfil para a nova orientação e que poderia perfeitamente acomodar, segundo percebo, porque a nova orientação não pode estar muito distante daquilo que são os objetivos que já referimos inicialmente, aqueles que são os objetivos europeus, internacionais, somos um exemplo, não pode ser assim tão diferente e, portanto, se não poderia ser acomodado perfeitamente neste novo plano e medidas que já estão ongoing. Sr. Presidente, muito obrigada. Muito obrigado, assim senhora. Muito obrigado, senhora deputada. Tem, então, a palavra o senhor deputado Armando Grave, do Grupo Parlamentar do Chega. Senhor deputado, tem a palavra. Sim, muito obrigado. Estou aqui a organizar-me que... Sim, com certeza. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Doutor Nuno Silva Marques, muito obrigado pela sua presença. Senhoras e senhores deputados, tendo em conta que o Partido Socialista entende que o envelhecimento da população portuguesa representa um grande desafio social e de saúde pública, o Chega também, tendo em conta que o Plano de Ação do Envelhecimento Ativo e Saudável foi criado como um guia estratégico para enfrentar esta situação, e tendo em conta ainda, entre outras, a solidariedade territorial, intergeracional e a justiça social, que a justiça social devem ser pilares fundamentais na luta pelos direitos dos idosos, de forma a assegurar a sua participação ativa com dignidade, o Chega também colabora com este entendimento, eu faria já aqui a questão ao Partido Socialista, porque é que só passados 8 anos se lembrou disto. De acordo com os dados da Pordata, a população em Portugal está a envelhecer. Todos nós já sabemos, a senhora deputada, peço imensa desculpa, às vezes as políticas do Partido Socialista também me dão muita vontade de rir. De acordo com os dados da Pordata, a população em Portugal está a envelhecer. Para além do aumento da idade mediana, até 47 anos, em 2 décadas, a população idosa tem crescido, como nós já falámos aqui, muitas vezes, mais de 2% ao ano desde 1990.
desde 2019. Atualmente são mais de 2 milhões e 500 mil pessoas idosas, entre elas mais de 3 mil centenárias. Todos nós sabemos isto. Estou a dizer, mas eu estou convencido que todos nós sabemos isto. Portugal é, a par da Itália, o país da União Europeia com maior percentagem de população idosa, com quase o dobro dos idosos face aos jovens. Eu próprio já referi aqui várias vezes. 186 idosos para 100 jovens. E Portugal é o segundo país mais envelhecido da Europa e o quinto a nível mundial. Espero bem que as estatísticas estejam erradas, mas este envelhecimento acontece porque há menos nascimentos no país, porque há um aumento de esperança de média de vida, felizmente, e também porque muitos jovens portugueses estão a emigrar e a ter filhos noutros países. Em Portugal, mais de meio milhão de idosos vivem sozinhos e é o quarto país da União Europeia onde a solidão é maior na terceira idade, um número que não tem parado de aumentar. De acordo com o que vem plasmado no Portugal Gov.pt, este plano de ação, apresentado em 12 de 1 de 2024, contempla 83 medidas e 185 atividades. Foca-se na promoção da saúde e bem-estar, autonomia e vida independente, proteção de rendimentos, aprendizagem e requalificação de competências, participação no mercado de trabalho e participação ativa nas sociedades. Este plano reflete uma resposta estratégica aos desafios do envelhecimento demográfico, com uma visão inclusiva que promove a saúde e o bem-estar ao longo da vida, ao focar-se no fortalecimento da rede de cuidados de saúde, na promoção dos estilos de vida saudável e na adaptação de ambientes para facilitar a vida diária dos idosos. O plano assegura que as pessoas mais idosas possam continuar a contribuir para a sociedade, participando ativamente na vida social, cultural, política e económica. Eu sei o que isso é, porque já ontem referi nesta comissão, o Sr. Presidente vai-me autorizar que eu diga, eu penso que hoje sou mesmo o único idoso nesta sala. Penso eu. Além disto, o plano reforça a necessidade de garantir uma vida económica estável. Os idosos, através das pensões adequadas, têm que ser ajudados e apoio à sua inclusão. O objetivo social deste plano é criar um ambiente que respeite e valorize os mais séniores, transformando as suas necessidades em direitos em ações concretas e eficazes. Em última análise, o plano propõe uma sociedade inclusiva e é visto como uma fase ativa e produtiva, este ato da vida dos chamados idosos. Depende, porque a Organização Mundial de Saúde diz que os idosos é quem tem mais de 60 anos, a nossa estrutura jurídica diz que são mais de 65 anos. No entanto, face ao vinculado pela comunicação social do dia 15 de 1 de 2025, o coordenador aqui presente terá sido substituído pelo médico António Maia Gonçalves, através de um despacho próprio que está aqui identificado. Assim, considerando que o combate às desigualdades sociais e territoriais, que protege os mais vulneráveis, que garante a qualidade dos serviços públicos, a par de tornar o país mais rico, inovador e competitivo, considerando que o maior índice de envelhecimento em consequência da baixa taxa de natalidade e, por isto, para além das políticas de promoção da natalidade e do apoio às famílias, e que importa também não esquecer que os idosos em situação de vulnerabilidade e as pessoas com doenças degenerativas, designadamente, enfrentam um risco elevado de pobreza, exclusão social e discriminação, resultando muitas vezes em isolamento e em limitada participação na comunidade. Caminhando para o fim, Sr. Deputado. Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de perguntar quais foram os maiores desafios encontrados na implementação do Plano de Ação para o Envelhecimento Ativo e Saudável. Como é que o plano abordou a questão do isolamento social entre a população idosa, principalmente no chamado Portugal Profundo? Quais as áreas que considera prioritárias para o futuro envelhecimento ativo e saudável em Portugal? Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos então à Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada, tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Nuno Marques e todos os presentes. Numa primeira nota, acho que algumas das reflexões que aqui deixou e que o próprio plano também aqui deixava são importantes. Ou seja, esta ideia de que nós temos que olhar para o dito envelhecimento muito mais cedo
do que aquela faixa etária. E, portanto, isso parece-nos uma parte deste plano e daquilo que estava a ser pensado que faz todo o sentido, nomeadamente como é que olhamos para o trabalho e para as condições em que as pessoas trabalham. E se de facto cada vez que trabalhamos com mais condições, até do ponto de vista físico, que terão mais consequências e doenças no futuro, obviamente, ou com horários cada vez mais desregulados, por exemplo, a questão dos turnos, isto leva a que, até neste caso, em idades mais novas, a partir dos 40, 50, as pessoas começam a sentir uma degradação da sua qualidade de vida que, naturalmente, quando chegar a idade, nomeadamente da reforma, estarão em condições de saúde muito piores do que aquilo que deveriam para poderem aproveitar, porque também é preciso não só ser ativo, mas aproveitar, ter lazer, descansar quando chegar a essa idade. E, portanto, esta lógica de que nós começamos a tratar do envelhecimento enquanto somos novos parece-nos bastante importante, seja na área laboral, mas também no acesso aos cuidados de saúde primários, a promoção da saúde, a prevenção da doença, etc, etc. E, portanto, essa lógica é relevante do nosso ponto de vista. A questão que eu queria colocar é se, de facto, esta lógica, se considera que esta lógica está posta em causa neste momento, ou se a forma como a política que o atual Governo diz querer prosseguir coloca em causa este tipo de abordagem, que aliás do ponto de vista internacional e europeu tem sido um exemplo, ou se por outro lado esta nova orientação, e nós sabemos que, por exemplo, estamos a verificar uma mudança de paradigma quando será a primeira vez que está colocada em cima da mesa a possibilidade de privatização de algumas respostas. Nunca antes em democracia isto tinha sido aventado até ao momento e, portanto, estamos perante uma mudança de paradigma, parece-nos, mas o Dr. Nuno Marques com certeza terá aqui uma visão mais concreta de terreno se esta alteração de paradigma tem aqui quais é que são as consequências práticas para o dia-a-dia e para o trabalho não só que estava a ser feito, mas para as pessoas que estavam a usufruir desse trabalho que estava a ser feito, porque isso preocupa-nos. Há uma outra matéria que aproveitamos para deixar aqui a questão, porque nos tem-nos sido levantada essa questão por vezes e deixa-nos alguma preocupação que tem a ver com a formação, nomeadamente das pessoas que trabalham em ERPIs e que, como nós sabemos, sem esta formação os riscos poderão eventualmente aumentar e, portanto, da experiência que o Sr. Doutor tem a trabalhar nesta área, como é que considera que está neste momento a situação da formação das pessoas que trabalham neste tipo de locais, nomeadamente os ERPIs, porque de facto precisamos diminuir ao máximo os riscos que estes utentes possam eventualmente vir a ter. Depois, há uma outra questão que queríamos aqui colocar. Quais é que foram as atividades em concreto que consegue identificar que tenham sido efetivamente suspensas, daquelas que indicou no relatório que nos vai deixar, e relativamente a algo que disse também na sua última intervenção, disse que todo o trabalho poderá estar posto em causa. Se puder concretizar o que é que isso efetivamente quer dizer e se está efetivamente ligada a este novo paradigma que o Governo tem apresentado para esta matéria, que passa, já todos percebemos, por uma privatização de uma forma ou de outra de apoios domiciliários, lares, centros de dia, com uma lógica que, enfim, não só é a primeira vez que ela é dita tão claramente, mas que de facto coloca aqui bastantes problemas, porque estamos a falar de um serviço que deve ser prestado a toda a população, porque toda a população necessita ou necessitará no futuro de algum tipo de apoio deste género e quando nós o privatizamos, de facto, vai haver aqui discrepâncias muito grandes e continuamos a perpetuar desigualdades para o futuro. E, portanto, gostávamos neste momento de lhe deixar estas questões, agradecendo desde já as respostas. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Nuno Marques, está finda a ronda dos grupos parlamentares e, portanto, o Sr. Doutor terá 20 minutos, indicativamente 20 minutos de tempo limite para responder ao conjunto de questões e por isso passava-lhe de imediato a palavra.
Muito obrigado, senhor Presidente e senhores deputados. Realmente estas questões permitem-me dar aqui alguns, portanto, esclarecimentos fundamentais. Primeiro que nada, eu andei no terreno e andei no terreno muito tempo. As pessoas não querem saber nada de questões semânticas. E chama a atenção disto. Um plano, o que é um plano? Um plano é algo que é pensado, que tem um conjunto de medidas, que têm, obviamente, uma calendarização, que têm um timing de, portanto, execução, que têm, portanto, indicadores para serem avaliados, que têm timing para serem avaliados. Quando eu digo que o plano passou a ter todas as suas atividades a serem reavaliadas no momento onde não era suposto elas estarem a ser reavaliadas e onde eu não vou conseguir ter nem dar resultados dos impactos porque eles estão definidos para serem feitos a 3 anos. Portanto, quando eu digo isto e quando eu digo que vai ser definido e vai-se ver quais é que ficam, quais é que não ficam, quais é que entram aqui, quais é que entram noutra, portanto, a estratégia, onde é que está o plano? Desapareceu. Portanto, o plano, que é uma planificação para algo ser feito num espaço de tempo, desapareceu. Este plano estava aberto, e é dito desde logo isso, e isto foi desde logo transmitido, e está na própria resolução do Conselho de Ministros, a que se fossem, portanto, acrescentadas novas medidas que pudessem complementar o plano em si. Agora, quando nós estamos a fazer o primeiro plano numa área, com 135 atividades concretas, que eu lembro-me naquela altura disseram várias vezes, até pessoas na comunicação, portanto, social, na academia e afins. São muitas atividades para pôr em prática em 3 anos. No entanto, portanto, eu mostrei que é possível planeando-as. Estão todas integradas umas com as outras. Se eu as estou a reavaliar, o plano está suspenso. Desculpem, eu não tenho outra forma, nem académica, nem outra, de ver isto. E agora vamos ao que, portanto, interessa às pessoas, porque isto não interessa nada a quem está no terreno. As pessoas no terreno só querem saber é se têm ou não têm as coisas para elas. E é isto que elas querem saber. E, portanto, vou aqui dizer algumas coisas. Aumento do complemento solidário para os idosos. Muito bem, está no plano. Aumento de pensões. Muito bem, está no plano. Gratuitidade da medicação. Muito bem, estava no plano. Tudo o que está e que apareceu, tudo o que está e que apareceu, desculpem, tudo o que está e que apareceu, e muito bem, não tenho nada contra, porque também estava no plano que era necessário rever os direitos dos idosos e pô-los numa lei única, tal como agora o Estatuto dos Idosos. Agora, medidas concretas que tenham saído dali, na documentação até hoje, portanto, aprovada, não vi nenhuma. As intenções são todas boas, não tenho dúvida nenhuma. A questão é, cabiam todas no plano que está e que estava a ser executado. E é por isso que eu digo que estava disposto a continuar, porque não vi nenhuma alteração política. E não vi nenhuma alteração política neste tempo, a não ser, e aqui eu posso vos dizer de forma clara, e foi-me aqui posta a questão que é onde é que fui impedido de, portanto, executar algumas coisas. Eu, portanto, impedido, diretamente não, até porque eu estava a executar era para as pessoas, mas também respondendo a uma outra questão, quantas atividades previstas para 2024, para o PRR, que nós sabemos que tem timing final, foram lançadas? 0. Foi alertada a tutela na primeira reunião em abril de 2024, que era necessário lançá-las e que estavam prontas para serem lançadas. Foi entregue a calendarização do Portugal 2030 que estava previsto e que tinha metade das medidas para serem lançadas também entre esse ano e logo o início de 2025. Tudo isto foi entregue. Como devem entender, eu como coordenador não sou eu que as lanço. Eu chamo a atenção das entidades, e aqui chamei a atenção da tutela, e digo-vos que, relativamente a uma questão posta, portanto,
O Ministério do Trabalho indicou-me desde logo um interlocutor no, portanto, início, a senhora Secretária de Estado de Ação Social e da Inclusão, com quem eu tive três reuniões de trabalho, e onde estas coisas foram todas postas em cima da mesa, consecutivamente nelas todas. Tive uma reunião única com, portanto, a Sra. Ministra, que foi este dia 12 de setembro, onde foi dito para não iniciar novas atividades, manter-me apenas a executar aquelas que estavam em curso, aquelas 94. No Ministério da Saúde pedi várias vezes reuniões e a única reunião que tive foi com, portanto, a senhora Secretária de Estado, a 27 de dezembro de 2024, que foi para me dizer que a partir de dia 1 não estaria. Exato. Portanto, bem, nada contra. Relativamente a outra questão posta, como é que eu soube daquela questão da extinção do centro? Muito simples. Estava nas Nações Unidas a representar o país e mandam-me um vídeo da, portanto, RTP, onde tinha acabado de ser, portanto, anunciado. Foi assim que eu soube. E a seguir começo a receber chamadas dos funcionários a perguntar-me, e nós? Porque o centro tinha 56 pessoas a trabalhar. Já vamos falar sobre isso. Já vamos lá. Mas, o que é que está no PRR? Apoios domiciliários de nova geração. Já foram lançados? Não. Apoios técnicos para os idosos. Já foram lançados? Não. Adaptação para a melhoria dos domicílios. Obras em casa das pessoas. Estão 10 milhões no PRR. Já foram lançados? Não. PT 2030. Linha 60+. Estava, portanto, para ser lançada em 2024. Foi lançada? Não. Linha de apoio aos cuidadores informais. Estava para ser lançada? Não. Está tudo, e foi tudo entregue por mim, com essa necessidade de intervenção da tutela, que é quem dá as ordens ao ICE, que é quem lança estas coisas, para, desde logo na primeira reunião que eu tive em abril de 2024. E foi reforçado em todas as outras e por e-mail várias vezes. Portanto, a minha responsabilidade como coordenador do plano era esta, que é, portanto, andar atrás das coisas para que elas fossem executadas, porque eu não trabalho no ICE, não lanço, não estou tutela. Quanto à questão de atividades concretas, e eu vou deixar o Centro de Competências para, portanto, o fim, porque esse tem uma gravidade tal que eu acho que, portanto, é melhor ser a última coisa. Rastreios para a questão da prevenção. O que estava previsto e que estava a ser executado era o desenvolvimento de uma aplicação que iria dar esse apoio às pessoas, usando o que nós aprendemos no Covid, lembram-se daqueles testezinhos em que tínhamos aqueles códigos? Eu preciso de um médico para quê? Para estar a prescrever-me um exame de, portanto, rastreio, que tem que ser feito, que é a própria DGS que diz que é para ser feito X em X tempo, e sei as clínicas onde posso ir fazê-lo. Tudo isto estava integrado para ser colocado com a ESPMS ligado aos centros de saúde, de forma a que os resultados fossem para lá. E sabem porquê? Nós temos uma situação no país que é inaceitável. Nós temos iniquidade no acesso até aos rastreios. Se virem o mapa que a entidade reguladora da saúde publicou, por exemplo, em 2023, do câncer da mama, e em 2024, que estão, portanto, exatamente iguais, eu tenho acesso no Norte, em LVT não tenho, no, portanto, Algarve não tenho. Portanto, eu estou a deixar passar mulheres que deviam de estar a fazer rastreios, diagnostico mais tarde e estou, portanto, a criar doença que era tratável. Isto, para mim, eu considero isto, de uma forma simpática, no mínimo, uma negligência, sabendo que há forma de nós podermos atuar e diminuir isso. O que é que está a ser feito em alternativa a isto? Não sei. Desconheço. Não vi nenhuma outra política ativa com foco na prevenção. Não vi, até, portanto, à data de hoje. Já agora, digo-vos mais uma coisa. Esta plataforma ia ser desenvolvida, exclusiva, e ia ser porque ia ser pelo Centro de Competências que foi extinto,
ia ser desenvolvida exclusivamente com verbas acordadas com empresas da sociedade civil. Só para terem noção. Portanto, o Estado ia pôr 0. A carga que isto ia tirar dos cuidados de saúde primários, que todos nós sabemos que têm uma sobrecarga grande, era entre 15% e 20% das consultas necessárias que são hoje em dia gastas para eu ir lá, passam-me, portanto, exame, depois eu tenho que lá ir mostrar. E, na maioria das vezes, é uma coisa normal e não, portanto, é necessário intervenção nenhuma. Mas ocupei 2 consultas com isto. Saúde oral gratuita para os idosos. Saíram índices em que Portugal está muito mal cotado na saúde oral para os idosos. Foi encontrada uma solução usando coisas que já estão disponíveis, ligando-as entre elas. E ligando-as entre elas, usando a capacidade que está nos centros de saúde, usando os cheques de dentista, ligando isto, usando portanto, a academia para as portanto, avaliações. Foi proposto em junho de 2024. E permitam-me aqui uma coisa. Não há nada pior em termos de execução do que quer que seja, que é uma não decisão, que é a pior decisão. É nós mandamos algo e ninguém diz nada. Não há respostas. Ninguém responde. Ninguém, portanto, emite. Porquê? Porque isto impede que as pessoas pensem em alternativas. E foi isso que se passou durante todo o ano de 2024 e, portanto, tudo o que dependia de outras decisões, ou quase tudo, não foi possível executar durante esse ano. Vou dar outros exemplos práticos e respondendo um bocadinho à questão que foi posta ali do Portugal profundo, que eu não gosto nada do termo, ou seja, das zonas mais despovoadas do país, que têm aí um problema gravíssimo e que eu, que faço alguns apoios portanto, nessas áreas, sei. As pessoas pagam táxis e gastam reforma nos táxis para ter acesso a uma consulta. E nós todos sabemos isso e assobiamos para o lado. Desculpem, não é possível. Isto não pode acontecer. Portanto, o país não é apenas Lisboa e o Porto que têm boas redes e que têm estes acessos garantidos. Como é que isto se faz? Estava a ser testado, e isto parou, está parado, suspenso. Estava a ser testado no Baixo Alentejo uma rede integrada com, portanto, transportes flexíveis e intermunicipais, de forma a garantir que as pessoas vão a uma plataforma, ou os cuidados de saúde, para quem não os usa, fazem eles isso, e fica sinalizado, e alguém os apanha em casa, leva-os aos cuidados de saúde e traz-os. Claro que isto otimiza recursos, quando nós estamos a fazer isto a nível intermunicipal. Isto é que é atuar nos transportes de quem mais necessita. E isto está parado. Portanto, esta medida estava lá. Apoio aos cuidadores informais. Espera aí. O que é que nós temos de apoio aos, portanto, cuidadores informais? Ora bem, foram feitas algumas mudanças legislativas, no entanto, descanso do cuidador está garantido? Quem anda no terreno sabe que não. Que o trabalho está todo para ser feito e é feito no terreno. A questão da formação, essa estava garantida. Porque o Centro de Competências de Envelhecimento Ativo tinha no seu âmbito a formação dos cuidadores e estava, portanto, a fazer cursos gratuitos. E feitos online, alguns deles muito rápidos e com pessoas de contacto do outro lado. E depois havia as equipas no terreno, nos polos todos, que davam apoio. Isto desapareceu tudo se virem a portaria do novo centro que agora resulta da fusão. Portanto, isto é um retrocesso no apoio aos cuidadores informais. Não tenho a mínima dúvida nisto, porque isto aconteceu. A linha do apoio que eles tanto pedem. Eles pedem-na desde sempre. Estava pronta para ser lançada. Porquê é que não se lança? Foi posto logo em cima da mesa como a mais prioritária de todas. Chegamos portanto, final do ano sem autorizações de lançamento. E eu só falo até, portanto, aí porque eu só fui coordenador até essa data. Vamos agora falar de cuidados de longa duração, porque isso então aí é uma coisa muito gira. É que toda a gente diz, e muito bem, que é uma área fundamental do país. Certo?
Já agora, o que é que são cuidados de longa duração? Só para estarmos todos a falar da mesma coisa. Continuados, paliativos, lares, apoios domiciliários, é tudo o que são cuidados, retirando centros de saúde e cuidados hospitalares. É esta a definição europeia de cuidados de longa duração. E porquê? Porque eles devem ser um contínuo. Portanto, entram todos da mesma forma. Em 8 de dezembro de 2022 saiu uma recomendação do Conselho Europeu sobre eles. Portugal assinou-a. Ok? Isto implica uma alteração daquilo que temos. Com apostas em quê? Na qualidade. Quem é que é contra isso? Na questão de pôr as pessoas em casa o máximo tempo possível, ou seja, passar para, portanto, mais cuidados domiciliários. E depois uma coisa que até o nosso Tribunal de Contas chamou a atenção aqui há uns tempos. A questão da sustentabilidade e da forma de financiamento que nós temos e que tem que ser mudada. Basicamente, aquilo foi entregue em abril de 2024 às duas tutelas um documento que tem uma evolução que é necessário fazer, e eu chamo-lhe evolução porque nós não podemos parar isto, que é necessário ser feito. Várias insistências da minha parte para que fossem desencadeadas as ações, para que, portanto, existisse, para que se, portanto, olhasse para aquilo, para que, portanto, existam reformas a serem feitas. O que é que foi feito até dezembro? Zero. Está tudo aqui escrito. Isso está no próprio relatório. Portanto, os impedimentos de execução estão cá escritos. E estão escritos, por exemplo, assim. Vou aqui dar-vos aqui o exemplo destes. A proposta do Plano de Ação dos Cuidados Integrados e de Longa Duração foi entregue ao atual Governo em abril de 2024, que se, portanto, anexa. Anexo 4, que está, portanto, aqui. Aguarda aprovação para ser, portanto, implementado. Ok? Portanto, feito nestas alturas já. Vamos aqui a outras áreas que são chaves, até porque há bocadinho falaram aqui das questões do isolamento. Há verbas previstas para portanto, assistência e telemonitorização. Sabe-se hoje em dia que ligar as tecnologias a pessoas identificadas e depois às entidades que podem dar apoio, que é chave. As verbas estão lá, estão paradinhas. E temos as pessoas à espera delas em casa. Isto não tem sentido. Para mim não tem sentido. Se eu não tivesse verbas... Mas elas estão lá, são verbas europeias para serem executadas. Agora vamos à questão do complemento solidário para os idosos. E eu chamo a atenção, e há bocadinho falou-se aqui também de uma outra coisa, pobreza. Vamos associar as duas coisas. O Governo, e muito bem, subiu para um nível acima do limiar da pobreza, certo? Este complemento, supostamente, garante, e eu digo supostamente e já vos explico porquê, uma subsistência mínima às pessoas acima dos 65 anos, que está acima do limiar da pobreza. Qual era a taxa de pobreza que nós devíamos ter se ele tivesse a ser aplicado no terreno a quem necessita? Após esta faixa etária? 0. Quanto é que nós temos? 20. Ou seja, não basta nós pormos na lei, não basta nós aumentarmos, é necessário chegarmos com ele às pessoas. E isto tem que ser feito, e tem que ser feito através de uma difusão às pessoas, e não é na comunicação social nem nas redes, porque estas pessoas muitas vezes não veem, portanto, as redes. Tem que ser quase porta a porta, tem que se envolver municípios juntas, e é isto que estava a ser feito na questão dos planos dos municípios. Já agora, vamos ao centro de competências. Tinha um edifício previsto no PRR de 7 milhões de euros, que diz que na função pública tudo é muito difícil, mas foi tudo feito em contratualização pública, lançamento dos concursos, projeto de arquitetura, projeto de, portanto, de especialidades, submetido na Câmara, feitas alterações e aprovado na Câmara em 4 meses. E depois ficou-se à espera, desde abril até dezembro, de uma portaria apenas a dizer podem avançar, contudo, na plataforma, portanto, a Sindegov à espera. Eu tenho insistências mensais a pedir esta portaria. Mensais, por e-mail. Portanto, assim, digo-vos e digo a todos aqui, é impossível executarmos o PRR do país.
Se nós tivermos atrasos destes e desta forma em algo onde eu não esperava de forma nenhuma ter uns atrasos deste tempo. Já agora, dizer-vos outra coisa. Relativamente a esta questão da fusão, e aqui é que vem a questão, que é uma questão que eu acho que é grave, eu soube dela, até vos posso dizer que não foi pelos próprios funcionários, foi por uma pessoa, foi por uma outra pessoa que teve na, portanto, reunião. Este centro foi montado, criando desde logo com pessoas qualificadas, formadores de proximidade, eu vou acabar num minuto, portanto, formadores de proximidade, nos polos, que são pessoas diferenciadas, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, gerontologistas, pessoas da área social, pessoas diferenciadas. Ora bem, eles estavam, obviamente, por uma questão de boa gestão, foi-lhes dito assim, vocês entram, vão ter contrato por um ano, e depois, após um ano, reavaliam-se e, portanto, continuam. Porquê? Esta formação faz falta. Continuam os que são para ser avaliados. Digo-vos que essa, portanto, a avaliação estava feita e 95% deles, portanto, só 2 pessoas é que, em princípio, não iriam continuar. Estamos a falar de 36 pessoas. O que é que lhes foi transmitido? Todos os que estão a contratos a termo certo vão ser dispensados no final do contrato. E depois, o próprio IFP, reparem, Instituto Público de Formação Profissional, vai a seguir contratar pessoas a recibos verdes que vão fazer o que eles estavam a fazer contratados. Ou seja, temos um Instituto Público do Emprego a promover a precariedade. E eu pergunto, e eu denuncio isto aqui de forma clara, pergunto, porque este centro, agora, tal como todos os outros, são controlados pelo IFP. Ou isto é uma postura do IFP em si e da sua direção, o que eu penso que é muito grave, ou serão, se nada for feito para isto, serão orientações políticas. O que eu digo-vos já que, portanto, acredito pouco, porque este governo sempre disse que iria apostar nos jovens, iria, portanto, reter talento. O que é isto se não mandar estes jovens todos para fora do país, ao estarmos a dizer que se quiserem contratar, se quiserem comprar uma casa, não podem para isto. Soutor, vamos acalmar. Soutor, peço só. Vamos acalmar, o Soutor está mesmo a terminar. A acabar. Uma forma muito... E acabo de uma forma que é... Eu denuncio isto porque acho isto grave. Portanto, investiguem, vejam, não me compete a mim. Vamos terminar, então. Vamos acabar mesmo. Começo por dizer uma coisa. Desejo muito boa sorte, portanto, sinceramente, ao novo coordenador. Até porque vai começar de uma forma difícil, que é sem ter equipa no terreno. Portanto, mas, sinceramente, desejo que façam um ótimo trabalho, porque o nosso país necessita disso. Dizer uma coisa a todas as pessoas. Apesar destes zigue-zagues que há, muitas vezes baseados em semânticas e outras coisas, de políticas nacionais, é preciso ver aqui uma coisa, que é, há algo que eu vi no terreno. Os municípios trabalham muito bem na proximidade das pessoas e dão muito apoio às pessoas e fazem muito nesta área. E isto está a continuar a ser feito. Portanto, acreditem nos municípios, acreditem neste apoio que têm, porque este apoio de proximidade é algo que é fundamental. Vamos todos em conjunto fazer o que seja possível para que se melhore a qualidade de vida das pessoas. É apenas o que eu peço a todos os que estão aqui nesta sala. Muito obrigado, Soutor. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Nuno Marques, pela colaboração. E, senhores deputados, terminamos a primeira parte da nossa reunião. Faríamos um intervalo de 5 minutos. Vamos despedir, naturalmente, o Dr. Nuno Marques, acolher por videoconferência a nosso próximo convidado e, por isso, 5 minutos de intervalo.
O Dr. Nuno Marques vai deixar-nos o plano e, portanto, ele será distribuído. Doutor, eu posso fazer enviar em PDF. Era isso, porque fotocopiar isto, talvez. Nós ficamos com os cópias. Doutor, faz-nos. É o mais provável. Muito bem. Muito obrigado.